Bom dia, meus queridos irmãos, tudo bem? Como que vocês têm passado esse tempinho que a gente não tem se falado? Tô com muita saudade de todo mundo, eu sempre falo isso, toda abertura que eu faço, e é realmente verdade, eu tô com muita saudade de todo mundo. Dessa vez eu não estou na abertura, vou compartilhar mais uma vez a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que Deus use a minha vida para falar através da minha vida para vocês, né? Espero que eu consiga passar tudo aquilo que Ele compartilhou comigo, tudo aquilo que Ele me deu, e que isso possa trazer crescimento para cada um de vocês. Então, vou orar aqui para a gente poder começar. Paizinho querido, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando, conversando com os meus irmãos. Que o Senhor possa estar usando a minha vida e que tudo aquilo que o Senhor falou comigo, e o Senhor falou muitas coisas ao meu coração, possa estar falando ao coração de cada um. Que o nervosismo não me atrapalhe e que eu realmente possa sentir e passar a mesma paixão que o Senhor colocou no meu coração quando estava falando comigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tô com uma responsabilidade até meio grande, que eu tô abrindo a série que a gente vai conversar esse mês, e cada domingo vai ser uma pessoa diferente que vai trazer a mensagem, né? E qual vai ser a série, né? Essa série é o que 2020 me disse. A gente vai falar, todo mundo vai falar sobre isso, e o meu tema, né? O meu tema em especial vai ser fora da caixa, vai ser sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse ano, né, pensando nessa questão do que 2020 me disse, esse ano eu e o Dani, a gente teve uma vontade muito grande de surgir um sonho aí no nosso coração, de mudar, de sair da nossa casa e ir para uma chácara. Eu tenho, todo mundo conhece, sabe que eu tenho uns cachorros, né, que são cachorros grandes e que gostam de espaço, e aí surgiu esse desejo no coração. E aí, dentro das nossas possibilidades, a gente começou a olhar, procurar algumas chácaras, né? E aí, de repente, a gente se viu na questão, assim, viu as chácaras, e aí? E agora? Qual a vontade de Deus? Aí, mais uma vez na minha vida, eu me deparei com essa questão. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que eu realmente me mude daqui, dessa casa? Se for para eu mudar, qual chácara das chácaras que eu vi, qual a chácara que seria da vontade dele que eu fosse, né, que a gente saísse daqui e fosse? E aí, mais uma vez, essa dúvida na minha vida, diante de muitas outras vezes isso já aconteceu, qual é a vontade de Deus? Como que eu vou entender a vontade de Deus para minha vida? E aí eu percebi que, conversando com outras pessoas, essa dúvida sobre a vontade de Deus, ela não está só no meu coração, ela está no coração de muitas pessoas. Essa dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é muito difícil porque ela não vem assim, a gente não consegue mandar um WhatsApp para Deus, seria muito fácil, e ele respondia, né? Deus, qual chakra que eu escolho? Aí ele responde pelo WhatsApp. Também ele não manda nenhum e-mail, não tem como eu mandar um e-mail, né? Seria muito fácil também nessa época de tecnologia, mandava um e-mail, ou ia lá e perguntava para o Google, Deus, qual é a sua vontade? Aí abririam vários links, né? Vontade de Deus 1, siga a vontade de Deus, como seguir a vontade de Deus em 10 passos. Isso seria muito mais fácil pra gente, só que não é assim que acontece. Então, muitas pessoas, assim como eu, têm dificuldade de entender qual é a vontade de Deus. E nessa tentativa de entender a vontade de Deus, pelo menos uma coisa que aconteceu comigo, eu comecei, não só dessa vez, mas sempre em outras vezes, criar regras para tentar entender a vontade de Deus. Então, eu começo a criar parâmetros assim, se for da vontade de Deus, que no exemplo da chácara, que eu compre essa chácara, isso vai acontecer assim, assim e assim. Se for da vontade de Deus que eu vá para esse caminho, vai aparecer um carro amarelo
e esse carro amarelo vai estar naquela esquina, quer dizer que é da vontade de Deus que eu siga esse caminho, sabe? São exemplos, parece engraçados, mas é assim que eu comecei a pautar o meu entendimento sobre a vontade de Deus. Mais ou menos como Gideão fez, vocês lembram de Gideão? Ele foi um juiz, né? Ele foi escolhido por Deus para poder libertar o povo de Israel, e naquele momento ele estava em dúvida, porque era muito pouco provável que ele fosse um juiz diante da história dele, e aí ele pede para Deus, ó, se for da tua vontade mesmo, eu sou o cara que tem que libertar o povo, eu vou colocar a lã aqui, e a hora que eu acordar, a lã vai estar molhada e em volta vai estar seco. E aí Deus realizou naquele momento. E aí no outro dia falou, não, peraí, eu vou confirmar mais uma vez se é a tua vontade, né? Se a tua vontade, né, esse é o caminho, se eu tenho que fazer isso, então eu vou dormir e aí a lã vai estar molhada e vai em volta estar seco a hora que eu acordar. E aí isso aconteceu, porque naquele momento Deus precisava fortalecer a fé de Gideão para ele poder realmente liderar o povo e conseguir libertar o povo, né? Mas aí eu percebi que eu começo a pautar as minhas decisões e meu entendimento, na verdade, da vontade de Deus assim, quadradinho, né? Desse jeito. E aí, numa mentoria com o pastor, né? A gente numa conversa, e eu falando sobre a chácara, sobre essa vontade de mudar, mas sobre essa dificuldade de entender a vontade de Deus, e através da nossa conversa eu comecei a entender que eu estava engessando Deus, que eu estava colocando Deus dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha assim, cercada pelo meu entendimento, uma caixinha fechada com a minha finitude, né, diante do que eu entendia ser possível ou não acontecer. Então, então eu estava limitando Deus dentro dessa caixinha, quando eu começo a colocar regras para entender a vontade dele. Isso até foi interessante, que me lembrou uma história. Eu frequentei durante em um ano lá, alguns meses, aquele grupo chamado Amor Exigente, porque meu pai era alcoólatra, né? E esse grupo, ele é voltado para a família, para ajudar a família dos dependentes, né? E em uma das reuniões, né, o grupo que eu participava, uma mãe contou que o filho dela, ele dizia que quando ele ia comprar droga, né, ele ia orando no caminho, falando assim para Deus: olha, Deus, se não for da tua vontade que eu use droga, o traficante não vai estar lá a hora que eu for comprar. Só que sempre o traficante estava, então era da vontade de Deus que ele usasse droga, né? E é um exemplo, né, até triste, mas engraçado, né? Mas é isso que a gente faz de uma certa maneira, né? Quando a gente começa a colocar Deus dentro dessa caixa, colocando regras para acontecer, a entender, né, que é a vontade dele através das nossas regras. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque isso dá um certo controle sobre Deus, né? Isso faz com que a gente pense que está controlando a maneira de Deus agir. E quando a gente tem um controle, isso é nosso, do ser humano, quando a gente tem um controle, a gente se sente mais seguro, né? Isso dá uma segurança pra gente, né? Ter o controle da situação. Então, Deus agindo sob a nossa perspectiva, sob a nossa finitude, como eu falei, dentro da nossa caixa, dá um controle da situação e um controle de Deus e um controle da situação. Isso traz segurança. Mas aí nessa conversa eu percebi que Deus não era isso, né? O agir de Deus não era isso. E como é o agir de Deus? Como eu vou entender se eu não controlo, né? E então eu percebi que eu precisava buscar mais a Deus para ter um entendimento melhor de como Ele age nas nossas vidas, de ter um entendimento melhor da vontade dEle, como entender a vontade dEle, né? E para isso eu preciso buscar intimidade com Ele, né? E aí fui buscar
na palavra de Deus, como que, na palavra dele, né, na Bíblia, ali, como entender um pouco melhor essa questão da vontade. E aí foi meditando no Salmo 1, que eu trouxe muitas respostas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Então, o Salmo 1, ele fala, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo, ele falou muito ao meu coração, né, em relação a entender a vontade de Deus para a minha vida. Então, a gente vai meditar um pouquinho nesses versículos. E eu vou começar pelo versículo 3. Versículo 3, ele vai falar, vocês vão ouvir uns latidos aí, que são dos cães, né? Quem conhece aqui em casa sabe que eu tenho bastante cachorro, me desculpem por isso, mas tem hora que eles dão as latidas, né? Voltando aqui ao texto, eu vou começar falando do versículo 3, tá? No versículo 3 ele fala, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então aqui o texto, o salmista está falando de pessoas que são como árvores plantadas na beira de um rio. E aí, quando eu fico imaginando esse texto, esse versículo principalmente, me vem uma imagem muito bonita na cabeça, de uma paisagem, né? Eu gosto muito dessa questão natureza, então uma paisagem daquela árvore bem grande, aquela árvore tipo uma mangueira, aquela mangueira já antiga, né? Que então ela é bem grande e ela é toda verdinha, né? Aquelas folhas todas verdinhas e o rio correndo, né? Bem perto, bem próximo da raiz dessa árvore, né? E aí essa mangueira cheia de manga, né? Cheio de frutos, é assim que eu imagino que vem na minha cabeça essa imagem, né? E aí no final desse versículo ele fala, e tudo que ele faz prospera, tudo que essa pessoa faz prospera. Em outra versão bíblica fala, tudo que ela faz dá certo, né? A gente tem que tomar cuidado aqui, porque frases como essa são muito atrativas e é muito comum as pessoas pegarem essa frase separada do contexto e usar para ter um certo empoderamento. Tudo que eu vou fazer vai prosperar, né? Por tudo que você fizer, você vai dar certo, você vai escolher e vai dar certo. E geralmente as pessoas usam muito essas frases em questões como que fala, materiais, né? Usa muito em questão material isso. Então eu quero o carro tal, e aí minha vida vai prosperar, e eu vou ter tantos carros, apartamentos, né? Porque agora tudo que eu quero dá certo, né? Quando a gente pega só a frase sem entender o contexto, e pega essa frase, a gente tá de novo colocando Deus dentro de uma caixinha. Só que dessa vez, né, a gente não coloca Deus dentro de uma caixinha. A gente coloca Deus dentro de uma lâmpada mágica e ele vira o gênio da lâmpada, né? Onde a gente esfrega, ele aparece, a gente faz os nossos pedidos e ele vai realizando tudo aquilo que a gente quer, todo o desejo do nosso coração. Mas isso não é o correto, né? A gente sempre tem que olhar o texto e o contexto com muito cuidado. E para a gente analisar esse texto com muito cuidado, a gente tem que começar pelo versículo 1. O versículo 1 fala o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então não é de qualquer maneira que essa pessoa chega nesse ponto de que, né, como essa árvore, né, linda e tudo que ela faz prospera, né, ela tem um caminho para chegar até aí. E aqui ele está falando, ao meu entendimento, o que eu vou falar agora é o que Deus falou ao meu coração,
que nesse versículo 1, ele está falando de uma pessoa que tem um estilo de vida que foge do estilo de vida tóxico, que é muito comum nos dias atuais, né? Eu penso nas pessoas, o que seria o estilo de vida tóxico? Aquela correria sem fim, que a gente não tem tempo de nada, que a gente vive estressado, a gente arruma 1000 coisas para fazer, são vários empregos, depois a gente ainda assume algumas lideranças e aí a gente não tem tempo de descansar. Nessa questão de não ter tempo de descansar, a gente não tem tempo para Deus e a nossa mente não consegue parar, a gente não tem tempo de se alimentar. Então, a gente está sempre doente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai aparecendo certas doenças, né, que tem a ver com esse estilo de vida. A gente não tem tempo com a família, né, com filhos, não tem tempo para amigos. Ou a gente leva aquele outro estilo de vida que também é muito comum, né, que é aquele estilo de vida sem preocupação, aquele estilo de vida que já vai para o outro lado, né, de festa, de churrasco, de bebida. Tem gente que se no final de semana não encher a cara, não teve final de semana, não foi bom final de semana, né? E são estilos de vidas tóxicos, né? Não são estilos de vida que Deus escolheu pra gente. São estilos de vidas também onde a gente também muitas vezes é levado pela onda, é levado pelo lugar que a gente está. Então a gente de vez em quando no nosso trabalho, nosso dia a dia rola uma trapaça e é tão comum, todo mundo faz. Brasileiro, né? Ele tem que levar vantagem em tudo, essa faz parte da nossa cultura. Então a gente faz uma coisinha para levar uma vantagenzinha ali, e aí a gente sabe que é importante. Muitas vezes a gente é valorizado quando a gente é esperto, quando a gente levou vantagem, né? E isso também não agrada a Deus, né? Mas muitas vezes a gente tá no meio, a gente é levado por uma onda, né? E a gente precisa ser legal na onde a gente tá, a gente precisa ser aceito e a gente acaba dando essas escorregadas, né? Mas é isso que o versículo tá falando, essas pessoas que ele tá dando exemplo lá no versículo 3, essas pessoas que tudo que ela faz Deus abençoa, são pessoas que fogem desse estilo de vida, né? São pessoas que estão atentas quanto a isso. E no versículo 2 ele continua falando das características dessa pessoa que é como essa árvore. E aí ele fala, ao contrário, né, daquele estilo de vida que foi citado lá no versículo 1, essa pessoa, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita de dia e de noite. Aqui vai falar, então continua falando da característica dessa pessoa. Onde está o foco dessa pessoa? Onde está o prazer da vida dessa pessoa? Às vezes esse versículo, quando eu leio rapidamente, sem prestar atenção, a impressão que ele me dá é que eu tenho que estar o dia inteiro estudando a Bíblia. Meditar na lei do Senhor de noite significa estar o dia inteiro estudando a Bíblia, com a Bíblia aberta, estudando. E aí, poxa, nessa minha vida corrida, eu não tenho tempo para isso. Então isso acaba se tornando a desculpa que eu preciso para para deixar isso de lado, deixar esse versículo de lado. Eu não tenho tempo de ser assim, minha vida não comporta essa questão de estar o dia inteiro estudando a palavra. Então, isso não é para mim. Vamos para outra parte da Bíblia, porque isso não é para mim. Mas, analisando isso com mais profundidade, meditando mais, né? Nesse versículo, é algo muito mais profundo que isso que Deus fala ao meu coração. É aquela satisfação, aquele prazer de estar com Deus o tempo todo. É aquele prazer de eu estar com Deus de dia, durante o meu trabalho, aonde eu estiver, a hora que eu estou dirigindo, eu tenho prazer de estar com Ele. Eu tenho prazer de estar na presença dele, saber que Ele está comigo ali o tempo todo, né? Então,
é muito mais profundo. É aquele primeiro amor. Eu imagino que é aquele primeiro amor de quando, principalmente quando a gente é adolescente, que as emoções são mais intensas, né? E a gente se apaixona e a gente começa um namoro e a gente quer estar com essa pessoa o tempo todo. A gente imagina, a gente tá longe da pessoa, mas a gente tá imaginando, a gente só pensa nela e a gente só quer falar dessa pessoa para todo mundo, né? E aí, isso é algo que tá na nossa mente de dia e de noite, né? Ou, por exemplo, quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente queria muito, um curso, né? Alguma coisa que a gente há muito tempo tem vontade, e aí de repente a gente tem a oportunidade e começa a fazer. E a gente não vê a hora que chega o dia da semana pra gente naquela aula fazer aquele curso. A gente quer contar para todo mundo que a gente está fazendo aquele curso. A gente quer insistir para que as pessoas façam aquele curso também, porque é muito legal, né? Um exemplo da minha vida é a dança, né? Eu sempre gostei muito de dançar, né? E aí, quando eu consegui começar a fazer o curso, a aula mesmo de dança, gente, aquilo foi fantástico. Eu só imaginava o dia da semana que eu fosse lá para fazer aula de dança. Aqueles momentos passavam assim, uma hora passava em um segundo para mim. Todo mundo que eu conversava, eu queria falar que eu estava fazendo dança e que todo mundo tinha que fazer dança porque todo mundo só era feliz fazendo dança. É mais ou menos isso que eu entendo que Deus está falando aqui, tá? Sobre a questão essa questão de o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. É isso que Deus está falando. Essa questão da gente tá querendo estar com Deus com essa mesma paixão, com essa mesma vontade, né? Com essa mesma intensidade. É isso que eu entendo que é o prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, né? Então, essa pessoa com essa característica, ela é essa árvore, né, plantada na beira de um rio. A árvore que é plantada na beira do rio, ela é alimentada o tempo todo por aqui ele fala, pela água, né, com águas correntes. E quem é a água? A água é Jesus, né? É o próprio Cristo alimentando a nossa vida, né? E quando a gente tem essa vida, quando a gente consegue ter essa vida, a gente entende a essência, a gente entende a vontade de Deus, né? A gente entende o que Ele quer para a nossa vida. E aí os nossos desejos, eles estão todos pautados dentro do reino de Deus. E quando isso acontece, Deus vai abençoar o meu caminho, Deus vai abençoar as minhas escolhas, porque não vão ser escolhas egoístas que vão prejudicar outras pessoas, não, vão ser escolhas que vão estar de acordo com o reino de Deus, de acordo com a vontade dele. E aí por isso que ele vai abençoar sempre os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas escolhas. Um exemplo, o próprio Cristo, né, falando sobre isso, está lá em João, João 14, de 13 a 15. Lá Jesus fala o seguinte: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então aqui é o próprio Cristo reafirmando aquilo que foi falado no Salmo 1. Quer dizer, eu vou fazer a vontade de vocês. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai conceder para vocês. Mas vem a condicional logo seguinte, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam e tiver essa vida comigo, de dia e de noite, essa vida de intimidade, e vocês vão entender os meus mandamentos, vão ter prazer em obedecer meus mandamentos, tudo que vocês pedirem eu vou dar para vocês, né? Porque a gente vai estar conectado, né? E então esse versículo da árvore, né, para mim fala muito sobre isso, né? E continuando no Salmo 6,
Aí, outra lição, acho que talvez a lição não mais importante, mas a lição que nova que eu aprendi, assim, que realmente aprendi, tá lá no Salmo 6, no versículo 6 do Salmo 1, né, que fala assim: "Pois o Senhor aprova o caminho dos justos". Essa frase, esse versículo, ele fez uma diferença enorme na minha vida. Porque, percebam, aqui nessa frase, né, qual a palavra que eu achei muito interessante? O Senhor aprova o caminho dos justos. Aqui não está falando assim, o Senhor escolhe o caminho dos justos. Eu pensava que como Deus tem o poder sobre todas as coisas, como Deus controla todas as coisas, eu pensava que ele escolhia tudo, né? E aí, na minha vida, eu ia ter que ir entendendo quais foram as escolhas dele para mim, né? E aí, quando eu me deparo com esse versículo falando Deus aprova o caminho, eu pude entender que, na verdade, eu escolho o caminho. É lógico que em algumas situações Deus escolhe o caminho e a gente tem que seguir. Um exemplo disso é quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui Deus está falando: ó, você vai sair, você vai para esse lugar que eu vou estar te indicando, né? Isso acontece com outros personagens bíblicos também, e isso acontece na nossa vida também. Mas na maioria das vezes, não. No nosso dia a dia, não é isso que acontece. No nosso dia a dia, a gente tem que fazer várias escolhas, desde escolhas pequenas, como o que eu vou fazer para o almoço, por exemplo, né? Como escolhas grandes, qual a profissão que eu vou seguir, né? A pessoa com quem eu vou me casar. São escolhas que a gente faz na nossa vida, né? No nosso caminhar com Deus, né? E essas escolhas Deus vai abençoando e vai aprovando e vai abençoando, como ele fala nesse versículo. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não cair na questão que eu já falei anteriormente. Então Deus aprova todas as minhas escolhas, eu posso escolher qualquer coisa que Deus vai aprovar. Não, não é isso. É o que eu falei já, a nossa caminhada, a nossa intimidade com Deus, ela chega a ser tão grande que a gente vira um, né? A gente, Jesus, Deus. E aí, nessa unidade, a minha vontade é a vontade de Deus e a vontade de Deus é a minha vontade. Então, nesse momento, tudo que eu fizer vai ser abençoado. Tudo que eu escolher, seja essa escolha simples do dia a dia, né? A comida vai ficar boa, né? Por quê? Porque eu entendo a vontade de Deus e ele entende a minha vontade. E a minha escolha é a escolha de Deus e a escolha de Deus é a minha escolha. Porque a gente está vivendo como um, né? A gente está vivendo de uma maneira muito íntima. Então, as minhas escolhas vão agradar o coração de Deus e Ele vai se agradar em abençoar as minhas escolhas. Só que como que a gente chega nesse ponto, nesse grau de intimidade? E é aí que eu ganho os pontinhos com o pastor, né? Por quê? Porque é vida com Deus, né? Entender a vontade de Deus, a gente não consegue fugir daquele caminho da oração, daquele caminho da oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. A gente não tem como fugir disso, de estar com Deus, de meditar realmente na palavra dele, tirar tempo para Deus, né? Se a gente não dedicar esse tempo, não tem como, né? É uma condição, aqui no caso é uma condição. Outra coisa importante que eu tirei para minha vida desse aprendizado, né, é que quando eu decido confiar a minha escolha a Deus, quando eu entrego para Deus, olha, minha escolha é essa, né, e vou deixar Deus agir, eu tenho que tirar Deus da minha caixa, né? Eu tenho que confiar que Ele vai agir da maneira dele, né?
E aí, nesse caminho, até chegar aonde o meu coração deseja, eu vou passar, eu não sei o que eu vou percorrer, vai estar tudo nas mãos dele, não vai estar naquela regrinha que eu criei, que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Não, isso vai acontecer da maneira que Deus tem para mim, né? E isso que eu acho que tá a graça da nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, né? Não é de uma maneira previsível, é de uma maneira totalmente imprevisível, mas é diante dessa imprevisibilidade que Ele nos abençoa e que Ele muitas vezes satisfaz os desejos do nosso coração, né? Tem uma parte daquela música que eu gosto muito da Ana Vilela, né? Que é daquela canção Trembala. Para mim, Deus chegou para ela no ouvidinho dela e falou: filha, eu vou te falar umas coisas aqui que você vai espalhar para muitas pessoas, né? Eu vejo dessa forma, porque é muito linda a letra dessa música, é muito rica, né? E tem uma determinada parte da canção que ela fala assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. O que acontece? Não é apenas, é muito interessante essa frase porque ela é muito rica, não é apenas a gente chegar naquilo que a gente deseja, isso é muito pouco, isso é muito pobre. O interessante é todo o caminho que a gente percorre para conquistar alguma coisa, para chegar naquilo, no alvo, né, na onde a gente quer. O caminho muitas vezes é muito mais interessante, muito mais rico do que aquilo que a gente deseja, né? A gente aprende muita coisa no caminho. E a gente tem que aprender a valorizar cada coisa que acontece no caminho, né? Então, no caminho acontece uma coisa difícil, aquele é o momento de eu ficar triste, aquele é o momento de eu falar com Deus, derramar meu coração, eu tô triste, porque aconteceu uma coisa que eu não queria, aconteceu uma coisa, mas eu sei que o Senhor está no controle, então continua me dando força para caminhar. De repente, no caminho, aí acontece uma coisa boa. Eu vou comemorar essa coisa boa, independente de se eu vou chegar lá, como que eu vou chegar lá, quando vai ser. Eu vou, nesse momento, comemorar essa coisa boa que Deus me deu, vou agradecer, vou aproveitar, vou desfrutar disso. Isso vai trazendo muito crescimento. E um dos crescimentos muito grandes que eu tenho tirado para a minha vida é a questão da confiança, isso que eu tenho aprendido. Independente do que está acontecendo, confiar que Deus está cuidando desse caminho, Ele que está fazendo o caminho. E aí, quando as coisas complicadas acontecem, eu tenho que entender, eu tenho que confiar que... eu tenho que entender que as circunstâncias do caminho, elas não determinam Deus, né? Então aconteceu uma coisa difícil, uma coisa que eu não queria, que não estava na minha previsão, mas isso não determina quem Deus é, isso não determina o que Deus está fazendo na minha vida, isso não determina que Ele não vai chegar naquele lugar que é o desejo do meu coração, né? Então as circunstâncias, elas não determinam quem é Deus. Deus está no controle, Ele está fazendo as circunstâncias, né? E eu tenho outro aprendizado de tudo isso é que para eu conseguir realizar esses desejos do meu coração, eu tenho que me jogar, eu tenho que arriscar, né? Eu tenho que confiar. Como que eu consigo realizar, ter essas realizações na minha vida se eu não me jogo, se eu fico com medo, né, o tempo todo? E um exemplo que veio ao meu coração quando eu estava estudando essa parte, um exemplo disso é o dízimo, né, a questão do dízimo. Como que eu vou viver a questão do sustento, de saber que Deus sustenta a minha vida, saber que é Ele quem me dá, não é o meu trabalho, não é o meu salário, mas é Deus que dá tudo na minha vida, se eu não tenho coragem de entregar o dízimo, né? Aí eu quero viver, eu quero entender as coisas maravilhosas que Deus tem para mim, mas eu não tenho coragem, né? Porque esse mês está apertado, estou vivendo uma fase difícil, né? Então eu vou dar uma controlada. É mais uma vez eu colocando Deus dentro da caixa, da minha confiança, da minha segurança, né? E nessa questão do dízimo, deixar bem claro que não quer dizer que Deus vai castigar a gente porque a gente não deu o dízimo e porque para Ele não é importante essa questão do dinheiro em si, né?
mas a gente vai estar deixando de viver coisas maravilhosas. A gente vai estar deixando de viver essa questão de coisas maravilhosas que Deus pode realizar na nossa vida, porque a gente não tem confiança, né? E a gente pode confiar. A gente tem que entender, eu acho que um dos entendimentos importantes de tudo isso é a gente entender que a gente pode confiar em Deus, né? E a maior prova disso ele já deu pra gente. No momento que ele escolheu sair Jesus escolheu sair do lado do Pai, naquela vida perfeita, digamos assim, né? Com tudo certinho, sem dor, sem sofrimento, né? Sair do reino mesmo para vir aqui e para sofrer e para sentir todas as nossas dores, ser finito como a gente, né? Viver na nossa finitude dentro das regras desse mundo aqui que a gente vive. E ainda fez a maior loucura de todas que ele poderia ter feito, que foi entregar a vida dele pela nossa vida, né? Foi dar a vida dele em troca da nossa. Alguém que fez isso está mostrando que não tem mais o que ser feito. Quando ele entrega a sua própria vida, não tem além disso o que ele pode fazer. Mas será que eu posso? Mas o que mais ele pode fazer? Além de dar a sua própria vida. Isso ele está falando, confia, você pode confiar, eu estou aqui, eu já dei a maior prova de confiança. Em João 15, versículo 13, Jesus fala isso, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Ele está falando, ninguém tem maior amor que o meu, que dei a minha própria vida. O que mais eu posso fazer para vocês entenderem que vocês podem confiar em mim? Né? E aí a gente deixa de viver coisas na nossa vida pelo medo de não se jogar, pelo medo de querer tudo pautado na nossa confiança, querer ter tudo dentro da nossa caixinha. A gente deixa de viver as maravilhas de Deus, né? Sonhos que Deus coloca no nosso coração ao longo da nossa vida e que a gente não desfruta. Por que a gente não desfruta? Porque a gente tem medo. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro realmente para isso? E eu não estou falando se jogar de uma maneira irresponsável, né? Não, então tudo que eu quiser agora eu vou conseguir, tudo que eu quiser agora eu vou fazer, porque não, Fabi falou lá naquele dia e ela mostrou os textos, não é isso, né? É viver de uma maneira madura. Mas quando a gente está pautado, com essa vida pautada no reino de Deus, a gente não quer ter essa vida desregrada, né? Mas a gente muitas vezes tem sonhos, Deus coloca desejos no nosso coração de coisas muito boas que a gente pode viver, e aqui são várias coisas. Eu falo de às vezes um casamento, às vezes eu falo de uma viagem mesmo, muitas coisas, é infinito, né? O Deus é infinito, então as coisas que ele tem pra gente são infinitas, e a gente não vive isso. A gente não vive isso porque a gente tem medo, porque a gente não quer se jogar. Como eu falei, a gente criou regras nas nossas vidas que tudo Deus tem que trabalhar dentro dessas regras para a gente ter certeza, para a gente estar seguro, né? E a gente deixa de viver o que Deus tem para a gente, a plenitude, a infinitude dele, a gente deixa de viver a grandeza dele por causa dessa questão das nossas regras, né? E para concluir, né, isso que eu tô falando, então eu e o Dani, a gente resolveu se jogar e confiar em Deus, né? Depois dessa conversa, depois de todo esse meditar nessas palavras, a gente resolveu, não de uma maneira irresponsável, não, a gente fez conta, a gente pensou, né, naquilo que a gente tem, como que dava, tal, e a gente resolveu confiar, viu que dava e falou, a gente vai se jogar, né? E a gente resolveu então tentar comprar a chácara que a gente tinha gostado muito, né? E nesse caminho
tudo tem acontecido muito diferente do que a gente tinha previsto, do que a gente tinha se programado, né? Vai acontecer assim, assim, não. Tá acontecendo tudo diferente, né? A nossa casa que a gente achou que ia vender de um jeito, tá acontecendo de outra forma, né? E nesse caminho tem acontecido coisas boas, coisas ruins. O banco que eu sou cliente há anos e que parecia ser muito fácil, ele vai financiar, não aceitou o financiamento e por uma coisa, com respostas assim muito estranhas e que a gente sabe que outras pessoas já conseguiram dentro dessa mesma característica da nossa, mas o nosso foi negado. Fiquei triste, ficamos tristes, desanimamos, aquele balde de água fria, né, na nossa vida e sabe, aquela tristeza e aquela dúvida, surgem dúvidas, então realmente não é para ser da vontade de Deus, será que eu tô brigando com uma coisa? Mas Deus, tá nas tuas mãos. E aí semana passada a gente recebeu a resposta que um outro banco vai aceitar o financiamento. E aí a gente está alegre, e aí a gente comemorou, e a gente está feliz. E eu não sei, a gente não sabe como que vai, ainda está muito longe, a gente não assinou contrato, a gente não sabe como que vai ser ainda essa questão da casa, né? Tá muito longe, mas a gente está acreditando que que Deus está abençoando o nosso caminho. Então, independente do que vai acontecer, eu tô confiando em Deus. A gente se jogou realmente nas mãos dele. Por quê? Porque aquele que está fora da minha caixinha, né? Quando eu consegui tirar ele da minha caixinha, né? Ele é o maior autor de qualquer coisa que pode ser feita e pode ser criada. Ele fez a maior criação. Ele foi aquele que pintou com toda a perfeição esse universo lindo de qual a gente faz parte, né? Então, eu sei que nesse Deus eu posso confiar, porque ele é o autor das mais perfeitas criações e com certeza ele vai criar coisas que eu não posso imaginar e que nesse caminho ainda vão acontecer e que a única certeza que eu tenho é que nele eu posso confiar. Amém? Espero que essas palavras criem raízes e possam ter falado no coração de cada irmão, para que, independente da fase da vida de cada um esteja vivendo, a gente consiga viver essa plenitude que Deus tem para a nossa vida. Fiquem com Deus, ótimo domingo. Tchau, tchau.